E aí, galera, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui em casa também está tudo bem. Hoje a gente vai apresentar para vocês um pouquinho sobre a calorimetria, né? A gente vem estudando há algumas semanas o calor, entendendo que o calor é essa transferência de energia térmica entre corpos ou entre um corpo e um ambiente. Vimos também a propagação de calor, como esse calor se propaga em meios sólidos, fluidos, através de ondas, e hoje a gente vai começar a medir esse calor, tá? Então, nesse caso, a gente vai poder mensurar uma quantidade de calor, como a gente vai ver mais à frente, né? Lembrando, meu e-mail é heriberto.souza@colégiomotiva.com.br e a qualquer momento aí que você tenha uma dúvida, uma pergunta, qualquer coisa, pode enviar um e-mail ou pode deixar o comentário aqui no nosso formulário. Assim que eu ver, eu vou te retornar aí sobre essa dúvida. O importante é que você tire essas dúvidas de algum jeito, não fique com ela, beleza? Então, calorimetria. Como a gente falou já várias vezes, né? Todo mundo aqui já sentiu calor, principalmente aqui em Campina, né? Tipo, quando você está lá no sol e aí você fica com a sensação térmica de estar abraçando o sol. Ou quando você diz que hoje está tão quente que se alguém tratar você friamente, você vai agradecer, para ver se você sente um friozinho. Então a ideia é que a gente sabe quando a gente sente calor, mas a gente não sabe medir esse calor. Não dá para medir facilmente esse calor, né? Então você não está lá, eita, que calor, eu estou sentindo 700 quilogramas de calor aqui recebendo do sol. Não, a gente não diz isso, porque a gente não consegue mensurar isso dessa forma, tá? Mas a gente vai ver que a partir de algumas características do corpo, a gente consegue mensurar a quantidade de calor que esse corpo está recebendo para variar a temperatura ou para mudar o seu estado físico, tá? E esse calor a gente vai chamar de quantidade, tá? Então, o que é? A quantidade de calor é a medida de um calor que é transferido, ou seja, da energia térmica transferida entre corpos ou entre o ambiente, tá? Tenho certeza que você já ouviu falar nessa palavra aqui, ó, calorias. Calorias é uma das medidas de energia, porque, como eu disse, o calor é uma transferência de energia. Então, essa unidade da quantidade de calor teria que ser uma unidade de energia, que é a calorias, né? Então, com certeza você já ouviu falar alguém falando: "Ah, uma dieta é uma dieta de poucas calorias", ou "Ah, você está comendo muitas calorias", e essas coisas todas. Então, por que a gente relaciona caloria à quantidade de calor? Porque a quantidade de calor é uma energia. Então, quando você, por exemplo, vai para ia, né, para academia ou vai para academia aí se você tem uma academia própria, e aí você fica correndo, você fica aquecendo seu corpo para, através dessa troca de calor com o ambiente, você consuma energia e você consiga consumir as calorias, né? É aquela história que o povo diz: "Ah, eu fiz 30 minutos de esteira para compensar as calorias que eu comi em uma coxinha numa festa". E assim sucessivamente. Então, por isso, a unidade da quantidade de calor é calorias. Suave? A quantidade de calor, ela vai poder ser sensível ou latente. Então, há dois tipos de quantidade de calor e esses dois vão estar relacionados com características diferentes e com mudanças e variações diferentes, tá? Primeiro, a gente vai analisar a quantidade de calor sensível. Então, como o nome já diz, é sensível a uma variação, tá? Então, o calor sensível é aquele calor que vai variar a temperatura do corpo, certo? Sensível a uma variação de temperatura. Então, fica aí mais facilmente você lembrar se você pensar assim, ó, quantidade de calor sensível a o quê? A uma variação de temperatura. O outro tipo de quantidade de calor é a quantidade de calor latente. Latente é o quê? Latente a uma mudança de estado. Então, a quantidade de calor latente é aquela que ocorre uma mudança de estado físico, tá? Então, fica fácil você imaginar se você pensar assim, ó, quantidade de calor sensível a uma variação de temperatura, quantidade de calor latente a uma mudança de estado físico, tá? Então, isso aí é
os dois tipos de quantidade de calor que a gente vai ter. No vídeo de hoje, a gente vai discutir apenas a quantidade de calor sensível, tá? Então, a gente só vai analisar situações em que variam a temperatura. Mas, para isso, a gente vai ver dois videozinhos aqui, eu vou comentando com vocês exatamente sobre essa quantidade de calor que pode ser mensurada. Então, a gente pegou aí 2 Becker e 2 bico de Bilsen, que é essa chaminha ali, uma fonte térmica, tá? Coloquei lá o termômetro, ó, um becker tá só água e o outro becker tá água e gelo. Então, nesse becker que tá só água, a gente pode observar, ó, que colocou lá, a água começou a aquecer, já houve variação de temperatura e essa temperatura, ó, foi subindo, foi subindo, foi subindo, até chegar à temperatura de ebulição. Mas antes de chegar à temperatura de ebulição, ele desligou. E aí a temperatura, ó, diminuiu drasticamente, tá? Já no caso do segundo becker, a gente colocou água e gelo. E aí essa mistura estava a 0 graus Celsius. E veja que a gente começa a aquecer e ela permanece ainda a 0 graus Celsius. Por quê? Porque isso é porque o gelo está derretendo. Então, o gelo derrete a uma temperatura constante. Depois que o gelo derreteu, a água começa a aquecer e aí a gente vê o termômetro aumentando a temperatura. Quando chegou também no ponto de ebulição, a gente teve que o calor continuou sendo fornecido, porém a temperatura parou. Por quê? Porque quando chegou no ponto de ebulição, a água começou a ferver, começou a virar gás, e aí a temperatura também permanece a mesma, tá? Mas assim que ele desligou, a temperatura foi diminuindo com o tempo, da mesma forma do outro procedimento, tá? Então, para a gente discutir esses dois procedimentos, tem outro videozinho, que é o seguinte, ó. A partir do momento que você está fornecendo calor para o sistema, esse calor ele vai fazer com que as moléculas e partículas do líquido se aqueçam, se agitem, ou seja, vai aumentar a agitação ali dentro do sistema, tá? Então, quando vai aumentando a agitação, sem quebra de nada, só aumentando a agitação, a gente tem uma quantidade de calor sensível, porque aumenta a agitação, só aumenta a temperatura. Aí assim que a gente desligou a fonte térmica, a gente viu que a temperatura diminuía. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estou aquecendo o líquido aqui, esse líquido está resfriando, porque ele troca calor aqui com o ambiente, ou com a fonte térmica, e também troca calor com o ambiente. Então ele recebe da fonte térmica e cede, fornece ao ambiente. E por isso que quando eu cesso o calor da fonte térmica, essa temperatura volta a descer. Por quê? Porque o líquido está com temperatura muito alta, ela fica fornecendo calor para o ambiente. Já no segundo caso, quando a gente aqueceu, a gente tinha ainda gelo. Então a temperatura se manteve constante. Por quê? Porque essa quantidade de calor que estava sendo fornecida inicialmente era a quantidade de calor latente. Tanto no ponto em que o gelo estava derretendo, quanto no ponto em que a água estava evaporando, a gente tem que a temperatura se manteve constante na mudança de estado físico, tá? E aí, isso ocorre porque essa quantidade de calor fornecida, ela vai servir para a gente ter essa agitaçãozinha, essa quebra das moléculas, né? Porque como a gente sabe, quando o corpo é sólido, ele está mais agregado. Quando o corpo é líquido, ele está mais livre. Quando é gasoso, ele está mais livre ainda, certo? Que é aquele caso do ponto de agregação, que vocês bem veem em química, beleza? Então significa que temos dois pontos em que a quantidade de calor é latente nessa situação. Tanto quando vai virar de gelo para água, quanto vai virar de água para vapor, tá? Água para vapor
que é o que é mostrado aqui, ó. Tem uma agitação, ó, e aí as moléculas começam a evaporar, ou seja, se transformar de água em vapor. Mas da mesma forma, depois que a gente desliga a fonte, ó, a temperatura volta a descer. Por quê? Porque aqui a água está fornecendo calor para o ambiente. Então, ela está perdendo quantidade de calor para o ambiente, diminuindo sua temperatura, ou seja, um calor sensível. Então, nessa situação, nessas duas situações, a gente tem, na primeira, apenas quantidade de calor sensível, porque aumenta a temperatura e diminui a temperatura. E na segunda, a gente tem a presença dos dois, ou seja, do calor latente, quando o gelo se transforma em líquido e quando a água se transforma em vapor, e do sensível quando a água vai aquecendo, ou seja, aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura, certo? Então fica bem claro a diferença entre as duas grandezas, beleza? Então, como eu disse, a gente vai ser até hoje a quantidade de calor sensível, tá? Então, para ocorrer a quantidade de calor sensível, como você viu, vai precisar de uma variação de temperatura, só que todos os corpos sofrem uma mesma variação de temperatura se eu receber uma quantidade de calor igual? Não. Por quê? Porque todo corpo vai depender de uma característica sua que a gente chama de calor específico. Cada corpo vai ter um calor específico que vai determinar a quantidade de calor que ele precisa receber para variar a sua temperatura, tá? Então significa que, por exemplo, a água, ela possui uma quantidade de calor, ou um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. O etanol 0,59, a acetona 0,52, a areia 0,2, o ferro 0,11. Que significa, professor? Você acha que é mais fácil você aquecer água ou aquecer o ferro? Quem é que aquece primeiro? Quem é que aumenta a temperatura primeiro? E aí, o que é que você acha? Tempo. Se você disse o ferro, muito bem, é o ferro. Por quê? Porque devido à sua constituição, ele propaga o calor mais facilmente. Então a gente tem, ó, que o calor específico do ferro é 0,1. Então significa que uma pequena quantidade de calor já consegue variar a temperatura do ferro. Já a água, ó, ele tem um calor específico de 1. Então ele vai precisar de uma quantidade de calor maior para poder variar a sua temperatura. Significa que quanto maior o calor específico, mais quantidade de calor é necessária para você variar a temperatura desse corpo. Então, se ele tem um calor específico alto, você vai ter que fornecer muita quantidade de calor para ele. Se ele tem um calor específico baixo, você vai precisar fornecer uma quantidade de calor menor para ele conseguir alcançar aí essa variação de temperatura necessária, tá bom? Outro fator que influencia também é a massa. A massa também influencia nesse caso. Por quê? Imagina, você vai aquecer 1 grama de um ferro. Aí imagina a quantidade de calor que você vai fornecer. Agora imagina 1 tonelada de ferro. Será que vai ser a mesma quantidade de calor que você vai precisar fornecer? Claro que não. A massa vai influenciar. Então, quanto mais massa tiver, maior é a quantidade de calor necessária para você variar a temperatura desse corpo. Lógico, isso aí é evidente. A quantidade de calor vai depender da quantidade de massa. Quanto mais massa é necessário, mais calor, tá bom? Então, a gente pode expressar essa quantidade de calor sensível através dessa equaçãozinha. Q é igual a M vezes C vezes ΔT, onde M é a massa, o C é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura, tá? De boa? Então, outras nomenclaturas trazem aqui QS, para lembrar a você que é um calor sensível, tá? Mas você pode só colocar aqui, identificar que é sensível e mudar só a equação aqui. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Lembra, variação, sempre que tem um deltinha, é temperatura final menos a temperatura inicial. Beleza? Então, ó, porém, a gente tem
que essa quantidade de calor pode fazer com que aumente a temperatura ou diminua a temperatura, como você viu lá no vídeo, né? Caso ele venha a aumentar a temperatura do corpo, a gente tem que significa que ele recebeu energia térmica. Ao receber energia térmica, ou seja, ele teve uma quantidade de calor positiva. A gente diz que essa quantidade de calor é positiva. Ah, professor, e tem como ser negativo? Tem. O negativo só representa que ele diminuiu a temperatura. Não significa que é uma energia negativa, significa que ele diminuiu a temperatura ao fornecer, ao ceder calor para o ambiente ou para outro corpo, né? E isso significa que essa quantidade de calor fique negativa, tá? Ou seja, aquele exemplozinho lá do vídeo. A fonte de calor fornecia calor para a água, então a água recebia calor da fonte térmica, aumentava a temperatura, então essa quantidade de calor era positiva. Só que ao mesmo tempo ele perdia para o ambiente, ele cedia, ele fornecia esse calor para o ambiente, essa energia térmica para o ambiente, e isso fazia com que ocorresse uma diminuição da sua temperatura, ou seja, a quantidade de calor para ele seria negativa. Então é fácil. Recebeu positivo, cedeu, forneceu negativo, tá? Recebeu positivo, cedeu negativo, é essa quantidade de calor e esse é a convenção de sinal aí, se aparecer um sinal positivo ou um sinal negativo. Tranquilo? E aí, essa questão é relacionado àquela leizinha lá em química de Lavoisier, lembra? Aquela lei de Lavoisier que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. O que é que acontece? Quando um corpo ele cede energia térmica, significa que outro corpo recebeu essa energia térmica. Então, nesse caso, a gente tem uma troca de calor. O calor é trocado de um corpo para o outro. E aí, como é que ocorre? Toda a quantidade de calor que é cedida por um corpo é a igual à quantidade de calor que é recebida por outro. Então, tudo que a gente perde para o ambiente recebe. Não há perdas, entendeu? Tudo que eu forneci, o ambiente recebeu. Ou tudo que o ambiente forneceu para a gente recebeu, que é o caso da gente aumentar a nossa temperatura, tá? Então, nesse caso aí, a gente pode dizer que a quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B é igual a zero. Ou seja, toda a quantidade de calor que um corpo cedeu é igual à quantidade de calor que o outro corpo recebeu. Q de A mais Q de B é igual a zero. Tranquilo? Então, essa é a troca de calor. Beleza? Então, com isso, a gente finaliza aí essa parte da quantidade de calor sensível.